Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um momento de reflexão aqui na Seara Espiritual a Caminho da Luz. Rogando mais uma vez a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que facilitem, que nos ajudem na compreensão da mensagem que for transmitida nesta noite, pedindo a todos que procurem se concentrar no que for dito, porque como a Luciana falou, talvez seja a palavra que a gente precise ouvir e nem saiba, né? Conforme foi divulgado pela Luciana, o tema do nosso encontro de hoje, a verdadeira riqueza. E qual será essa verdadeira riqueza? O que nós podemos considerar como riqueza no mundo em que as demandas materiais são tão fortes, nos convidando, nos chamando para aquilo que prende os nossos instintos, que prende os nossos sentidos. E como nós já falamos aqui outras vezes, e que eu acredito que a maioria de nós saiba, ninguém veio a este mundo em busca de riqueza física, ninguém veio a esse mundo em busca de fama. Todos aqui viemos em busca do nosso aprimoramento espiritual. Como nós já falamos também outras vezes, tudo aquilo que nós chamamos de problema na nossa vida são muitas vezes o chamamento da espiritualidade, nos alertando daquilo que nós devemos efetivamente buscar aqui neste mundo. Daí o tema, a verdadeira riqueza. Mas aí talvez alguns possam se perguntar, mas qual é a verdadeira riqueza? Eu não me coloco na posição de dizer para cada um de vocês qual é a verdadeira riqueza para cada um. A função de identificar qual é a nossa verdadeira riqueza é de cada um de nós. Porque o que é riqueza para mim pode não ser para o outro. E nós devemos respeitar o momento de cada um. Por exemplo, há quem acredite que a verdadeira riqueza são os momentos de fama que nós conseguimos, por exemplo, na internet, entre os amigos. Outros podem considerar que aquilo que eles consideram verdadeiramente riqueza são as posses materiais, os bens que possuem, a quantidade de dinheiro que tem na conta corrente, a quantidade de bens que apresentem na sociedade. E para esses que assim pensam, não adiantará muito nós apresentarmos outro tipo de riqueza, como a riqueza espiritual, por exemplo. Mas para aqueles que já despertaram para os ensinamentos do Cristo, para aqueles que já despertaram para os ensinamentos de Jesus, já podem vislumbrar, imaginar qual seja a verdadeira riqueza de cada espírito encarnado nesta terra.
Este tema foi abordado pelo Emmanuel no livro Fonte Viva, escrito pela psicografia do Chico Xavier. E ele começa este tema dizendo assim: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem, mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Do que foi dito até agora e do que acabamos de ler, quero crer que todos nós já temos condições de identificar a nossa verdadeira riqueza. Eu sei que não é fácil fazermos esse trabalho de identificação da riqueza verdadeira e depois de identificá-la, persegui-la. Eu sei que não é fácil. Sei também que muitos de nós já sabem de có e salteado o caminho que deve seguir para encontrar essa verdadeira riqueza. Mas também sabemos que a diferença entre saber o caminho correto e caminhar vai uma grande distância. Depois de mais de 2000 anos de termos recebido os ensinamentos de Jesus, é pouco provável que não encontremos, ou melhor, que encontremos entre nós alguém que nunca tenha ouvido falar dele. É pouco provável que encontremos entre nós alguém que não conheça as orientações recebidas 1300 anos antes de Cristo por Moisés, naquilo que nós conhecemos como o Decálogo mosaico ou os 10 mandamentos. Todos nós sabemos. Todos nós temos plena consciência do que é certo e do que é errado. Nenhum de nós aqui presentes pode se considerar tão ignorante, tão infantil, que não consiga identificar o que é justo do que é injusto. Sabemos perfeitamente isso. Mas por que não vivemos de acordo com tudo isso que nós já sabemos? Por que nós não vivemos cumprindo aquilo que nos foi ensinado pelo Cristo e que depois dele foi tantas vezes explicado por outros emissários? Por quê? Falei aqui já algumas vezes da importância do conhecimento. E para aqueles que não lembram, eu costumo citar 3 momentos. E eu faço questão de ser repetitivo nesses pontos, porque eu tenho feito uma espécie de enquete entre aqueles que já me ouviram outras vezes e não encontrei nenhum
que depois de uma semana da palestra consiga lembrar um ponto que foi falado. É impressionante, mas é uma verdade. E por que a gente não lembra dos conteúdos que foram proferidos nas palestras? Por que a gente não lembra dos conteúdos estudados nos livros? Por que a gente não lembra disso? Talvez seja porque nós não estamos dando a devida atenção, o devido cuidado para aquilo que nos chega como orientações espirituais. Há pouco a Luciana falou de que o tratamento espiritual, muitas vezes, ele é feito durante o momento da palestra. Porque muitas vezes as causas dos ditos problemas que nós vivemos não passam de consequências das nossas desatenções para as mensagens que nos chegam. Porque nós estamos muito mais ligados, muito mais atentos aos interesses imediatos da vida física do que naquilo que deve interessar ao espírito. Sabemos também que muitas vezes, quando nós buscamos um tratamento espiritual numa casa religiosa, especificamente numa casa espírita ou espiritualista, vamos para esse tratamento com a intenção ou com a pretensão de que os espíritos retirem os nossos problemas de forma mágica e nos livrem de todos os males, como que se isso fosse possível. Não lembramos, não percebemos ou não queremos perceber que aquilo que nós chamamos de problemas na nossa vida são chamamentos da espiritualidade para que identifiquemos o que estamos fazendo da nossa vida para que esses problemas nos cheguem. Mas nem sempre nós estamos interessados em resolver os nossos problemas. Nós estamos interessados em que alguém resolva-os para nós. Mas como nós mesmos dizemos, eu tenho um problema, o problema é nosso. E se o problema é nosso, somos nós que temos que resolver. E para resolver um problema verdadeiramente, nós temos que encontrar as causas desse problema. Porque enquanto nós não identificarmos as causas do problema, nós estaremos atingindo apenas as consequências dele. Por exemplo, certo dia eu resolvi sair com os amigos e me excedi na bebida. Tomei todas. No dia seguinte é natural que eu esteja com uma ressaca grande. E aí eu tomo remédio para dor de cabeça, para curar a ressaca. E no dia seguinte eu tomo outra carraspana de bebida e volto a ter dor de cabeça, e eu volto a tomar remédio para dor de cabeça. A dor de cabeça é o problema? Normalmente a gente diz que é. Eu estou com um problema. Qual é o teu problema? É a minha cabeça que não para de doer. Mas será que a dor de cabeça é o problema? A dor de cabeça é apenas o efeito do teu problema. O problema é que você anda se excedendo na ingestão de bebida alcoólica. Enquanto você não perceber, identificar e aceitar que o teu problema é a bebida, você não vai parar de ter dor de cabeça. Eu tenho um problema. Qual é o seu problema?
O meu problema é que as pessoas não me tratam bem. Onde eu chego, eu sou maltratado. Observa como é que está o teu comportamento. Você trata bem as pessoas? Porque se você não trata bem as pessoas, como é que você espera ser bem tratado? Então o problema não é as pessoas que te tratam mal, é você que não trata bem as pessoas e, consequentemente, as pessoas te tratam dessa forma. E por aí vão a multiplicidade de exemplos que nós poderíamos dar para os tais problemas que nós enfrentamos. Eu tenho problema de estômago. Eu já vim aqui, falei com o seu João, já falei com a equipe do Dr. Fritz, e eles não conseguem curar o meu problema de estômago. Mas como é que você anda se alimentando? Então o teu problema não é a dor de estômago, são os teus hábitos alimentares. E nós estamos falando apenas de exemplos de problemas de ordem física. Se a gente for para os problemas de ordem espiritual, aí é que nós vamos encontrar causas. Então, quando nós levantamos a temática da verdadeira riqueza, eu quero crer que uma possibilidade de a verdadeira riqueza estar ao nosso alcance é muito grande, mas nós precisamos efetivamente buscar essa riqueza. Então, como falava agora há pouco, a questão do conhecimento. Já falei aqui outras vezes que eu estou convencido de que a mãe de todos os males da humanidade, a mãe de todos os males da humanidade se chama ignorância. A ignorância, a nossa ignorância é a mãe de todos os nossos males. Enquanto nós não erradicarmos essa ignorância, substituindo-a pelo conhecimento, nós vamos continuar alimentando as causas dos nossos problemas. E aí, haja seu João para resolver nossos problemas, haja Dr. Fritz, haja casas espíritas. Lembrando mais uma vez, o exemplo que o Cristo nos deu quando na cruz, antes de desencarnar, ele olha para o céu e pede a Deus que perdoe os seus algozes e justifica o seu pedido. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, não fariam aquilo. Se eles conhecessem as tuas leis, eles não fariam aquilo. Da mesma forma somos nós. Nós cometemos iniquidades, muitas vezes por não conhecermos a verdade. Mas o fato de não conhecermos as verdades não tira de nós a responsabilidade, porque as verdades já estão aí. Basta que nós queiramos conhecê-las. As informações estão aí há séculos, esperando que nós as busquemos. E muitas vezes o que acontece é que as informações chegam até nós e nós não damos a devida atenção. Muitas vezes a informação de que nós precisamos para construir o mínimo de conhecimento que vai nos favorecer, evitar problemas, nós não damos importância. E com isso nós vamos repetindo os mesmos erros,
nós vamos alimentando cada vez mais os nossos problemas e esperando que alguém, encarnado ou desencarnado, venha resolvê-los para nós. Então Jesus pede a Deus que perdoe os seus algozes, porque eles não sabem o que fazem, são ignorantes. Mais à frente, no Evangelho de São João, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, a necessidade do conhecimento, para que por intermédio do conhecimento, nós diminuamos a nossa ignorância e passemos a ver a vida com outros olhos. Passemos a enxergar a vida com outros olhos, para que nós possamos parar de alimentar os problemas criados e não criemos novos problemas. Por último, vem o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, convocando os espíritas e a toda a humanidade para que nos amemos uns aos outros. Espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento: instruí-vos. Buscai a instrução, buscai informação, buscai se instruir. Saiam dessa inércia de achar que tudo vai cair do céu. Saiam dessa inércia de achar que basta fazer um tratamento espiritual e tudo vai ser resolvido na sua vida. Saiam desse engano de achar que pelo simples fato de nos dizermos partidários de uma religião ou de outra, vai resolver nosso problema. Não vai. Certa vez, aproximou-se de Jesus um mendigo conhecido naquela região. E ele mendigava porque ele tinha uma mão seca de nascença. Era um aleijado da mão. Não tinha como trabalhar, por isso ele mendigava. Pedia esmolas a um e a outro. Até que esse mendigo se aproximou de Jesus e lhe pede algo. Pede a Jesus que o ajude. E Jesus não lhe dá dinheiro, Jesus não lhe dá roupa, Jesus não lhe dá comida, Jesus apenas cura a sua mão aleijada. Qual é a mensagem que fica? Jesus restituiu àquele homem a capacidade de trabalhar e buscar o seu próprio sustento. Dizendo para todos nós: Deus nos dá as condições para o trabalho, para a construção de uma vida digna. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos de fazer aquilo que nos toca. Diante da mulher adúltera, Jesus não a condena, mas dá uma lição que serve para nós até hoje. Quando ele diz: vai e não voltes a pecar, para que algo pior não te aconteça. Jesus está dizendo claramente da lei de causa e efeito. Se você fizer algo desagradável pode te acontecer. Ou daquele ditado popular que nós conhecemos: quem planta vento, colhe tempestade.
Então, se nós estamos passando por alguma tempestade hoje, certamente fomos nós que plantamos vento no passado. E quando eu falo dessa tempestade, pode ser a tempestade de uma saúde física, a tempestade de um relacionamento conturbado, a tempestade de dificuldades financeiras, tempestade de dificuldades no trabalho, qualquer tempestade. Nós contribuímos para essa tempestade em algum momento. E o que é pior, continuamos construindo tempestades para o nosso futuro. Então, a maior riqueza que nós podemos desejar é o conhecimento, o discernimento, a compreensão das leis divinas, das leis de Deus, das leis naturais, para que nós possamos viver de tal forma que não criemos problemas para nós mesmos. Para que nós não precisemos estar o tempo todo de mãos estendidas pedindo ajuda para resolver problemas que nós mesmos criamos. Esta é a mensagem embutida nas muitas mensagens que Jesus nos deixou e que a doutrina espírita também nos esclarece. Mas nem sempre a gente quer saber disso. Como a Luciana falou no início, muitas vezes a palestra fica chata. E eu sei que fica chata. E sabe por que fica chata? É porque a fala do palestrante muitas vezes cutuca a nossa ferida. E eu digo isso porque eu já passei por isso. Muitas vezes o palestrante falava coisas que eu dizia, como é que ele sabe disso? Ele está falando para mim. Ele não estava falando para mim, ele estava falando para nós. Mas a carapuça caiu certinha na minha cabeça. Então, muitas vezes, quando o tom da palestra nos incomoda, é porque atingiu o ponto certo da dor. Quando isso acontece, é o momento de nós pararmos, refletirmos, deixarmos de lado um pouco o nosso orgulho de não querer ver o que está de errado na nossa vida. Deixar de lado o orgulho que nos impede de reconhecer que eu sou o causador dos meus problemas. O orgulho que me impede de reconhecer a minha inércia, a minha preguiça, de sair daquela condição de eterno pedinte e começar a trabalhar, a fazer alguma coisa por mim, a fazer alguma coisa pela minha família, parar de ficar apenas pedindo ao céu que mande solução e perceber que a grande maioria dos nossos problemas estão dentro das nossas condições de solução. Basta a gente querer se mexer um pouco. Esse é um diferencial da doutrina espírita. Talvez por isso que a doutrina espírita, dentre as 3 maiores religiões, seja a que tenha menos seguidores. Porque a grande maioria de nós quer chegar numa casa religiosa e ouvir alguém dizer: não se preocupe, minha irmã, seus problemas serão resolvidos. Pode ir embora, pode ir para casa, pode ir viver a vida do jeito que você quiser, que nós resolvemos. Espiritismo não. Certa vez,
lá em Recife. Eu trabalhava no atendimento fraterno e recebi uma senhora, um tanto chorosa, sobre o peso dos seus problemas. E ela começou a declinar os seus problemas, eram muitos. E eu percebi que, na verdade, ela estava tentando transferir para mim ou para casa a solução dos seus problemas. E aí eu falei assim para ela: preciso dizer para a senhora que aqui no centro nós não resolvemos problema de ninguém. Preciso dizer para a senhora que os espíritos não resolvem problema de ninguém. Preciso que a senhora saiba que Jesus não resolve problema de ninguém. É preciso que nós compreendamos que Deus não resolve problema de ninguém. E eu ia falando e ela ia regalando o olho. Até que ela perguntou: mas se vocês não resolvem, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu lhe disse: essa é a pergunta certa. Podemos começar a partir de agora. O que a senhora está fazendo aqui é buscar orientação, buscar ajuda, buscar informação de como a senhora vai resolver os problemas. E aí eu perguntei para ela: quando a senhora chegou aqui, quando nós começamos essa conversa, a senhora disse que tinha o quê? Ela disse: eu disse que eu tinha um problema. Eu falei: está vendo aí? Eu tenho um problema. Se eu tenho um problema, o problema é de quem? É meu. Aí ela olhou: a senhora mesmo disse, a senhora tem um problema, então o problema é seu. Não adianta querer transferir para os outros. Não, mas os espíritos, os espíritos também têm os seus problemas. E a grande maioria dos espíritos desencarnados somos nós, que ficamos transferindo para eles a solução de problemas que nós mesmos criamos. E aquela senhora continuou a frequentar a casa, começou a estudar, começou a entender, começou a assistir palestras, começou a fazer perguntas. E antes de eu ser transferido aqui para Brasília, ela chegou para mim uma noite e agradeceu, porque a partir dali ela começou a compreender que quando nós chegamos para este mundo, Deus está nos dando a oportunidade de crescimento espiritual, a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de ganharmos autonomia para a nossa vida. Deus não nos quer como eternos pedintes. Deus, que é nosso Pai, Ele quer nos ver como filhos crescidos, amadurecidos, adultos, responsáveis. Deus não quer nos ver como crianças, choramingando o tempo todo. Mas a escolha é nossa. Quando é que nós vamos despertar para a nossa grandeza espiritual? Quando é que nós vamos despertar para aquilo que Jesus falou tantas vezes? Vós sois deuses. Será que Jesus estava mentindo? Será que Jesus estava enganado? Será que Jesus disse aquilo apenas para nos agradar? Vós sois deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta que vocês se preparem, conheçam as leis de Deus que regem a vida e passem a viver em conformidade com essas leis. Quais são essas leis? Está lá no Livro dos Espíritos. 10 leis naturais, o Kardec cita.
Lei de adoração, lei de sociedade, lei do trabalho, lei de destruição. 10 leis. Lei de justiça, amor e caridade. Se a gente pegar, por exemplo, apenas uma delas, a lei de sociedade. A vida em sociedade é uma lei natural, que indica como nós devemos viver e conviver uns com os outros. Será que nós estamos vivendo de acordo com essa lei? A lei de justiça, amor e caridade. Nós estamos vivendo de acordo com essa lei? Então, gente, é chegado o momento de cada um de nós despertarmos para a nossa realidade espiritual. Está acabando o tempo da nossa infância espiritual. Como disse Paulo de Tarso, quando eu era criança, pensava, falava e vivia como criança. Agora que sou adulto, eu preciso pensar, falar e viver como adulto. Precisamos despertar para isso. Nós somos filhos de Deus, não é pouca coisa. Nós somos herdeiros do universo. O nosso Pai é o Criador do universo. Mas a gente vive como se fôssemos qualquer coisa no mundo. O nosso irmão mais velho, Jesus, nos alertou tantas vezes, nos ensinou o caminho, nos disse o que é preciso fazer para nós atingirmos o nível dele. Veio Moisés, Isaías, Jesus, por último agora o Espiritismo, outras religiões, e a gente não aprende. As coisas entram num ouvido, saem no outro. Até quando? Até quando nós vamos nos fingir de mortos? Porque a vida, ela nos acha em qualquer lugar. Não adianta eu me fingir que não sei, a vida vai me achar e vai me entregar tudo aquilo que eu plantei. A semeadura é livre. Nós podemos semear qualquer coisa. Nós podemos semear intriga, desamor, mentira, falsidade. Nós podemos fazer tudo isso. Ninguém nos impede. Agora, a colheita dessa semeadura, não tenhamos a menor dúvida, ela vai chegar. Então, o que é que nós estamos esperando para dar uma guindada, uma mudada na nossa vida? O que é que está faltando? O que é que está faltando para a gente compreender isso? O que é que está faltando para a gente entender de uma vez por todas que fora da caridade não há salvação? Fora dos ensinamentos de Jesus não há salvação. E quando eu digo salvação, eu não estou falando de céu e de inferno, não. Eu digo de salvar a nossa vida enquanto seres humanos, para que nós tenhamos uma vida pródiga de saúde, de bênçãos, de harmonia. Nada acontece na nossa vida por acaso, gente. Não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Então é chegado o momento de nós despertarmos para isso, para que evitemos sofrimentos maiores. Então, todos os dias, ao acordar, reforcemos a nossa aliança com o nosso Pai. Retornemos, reforcemos o hábito das orações. Quantas vezes nós acordamos
já saímos para o trabalho como se fôssemos um vivente qualquer. Cadê o hábito da oração? O hábito da conversa com Deus? O hábito da conversa com o nosso anjo protetor? Antes de dormir, cadê o hábito de uma oração para agradecer pelo dia? Diante de uma vitória no trabalho, onde quer que seja, a oração para agradecer aquilo. Não, a gente vive. Só vive. Ou melhor, a gente não vive, a gente sobrevive a cada dia. Cadê o hábito de olhar para os nossos companheiros como irmãos e não como concorrentes, onde assim que ele me permitir, eu vou pisar no pescoço dele e vou em frente. Precisamos rever esses nossos comportamentos. Precisamos pensar nos nossos vizinhos. Será que eu posso ser útil? Se tem alguém sofrendo, precisando de uma ajuda, ao invés de me esconder, que tal eu me colocar à disposição para ajudar no que for possível? Somos todos irmãos. Jesus disse: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Quem é o rebanho de Jesus? É a humanidade terrestre. Todos nós somos do rebanho do Cristo. Todos nós somos ovelhas do seu rebanho. Será que ele fica feliz quando nos vê tratar uns aos outros como inimigos, quando deveríamos nos tratar como irmãos? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos entender, repetindo, que aquilo que nós chamamos de problema talvez seja a solução para o verdadeiro problema. Porque esses problemas são eles que estão nos trazendo para ambientes como este, para que nós encontremos uma mensagem que possa abrir a nossa cabeça de uma vez por todas e que encontremos a verdadeira riqueza, que é esse contato com Deus, esse contato com Cristo, esse contato com a espiritualidade superior, esse contato com os nossos amigos. Não há riqueza maior